Boa tarde, pessoal. Continuando nossas aulas, hoje eu vou falar nesse vídeo, né, sobre o sistema respiratório dos insetos. Nós falamos de sistema circulatório, agora vamos falar de sistema respiratório, já que os dois estão bem relacionados. Então, dando continuidade, vamos falar sobre o sistema respiratório dos insetos, né, como que ocorrem as trocas gasosas, né. Como o esquema aqui já mostra, né, se você olhar aqui em cima, existem estruturas, principalmente na região abdominal, que são conhecidas como espiráculos. Esses espiráculos, eles são responsáveis por fazer as trocas gasosas. Somente através dos espiráculos, não. Você vai ter fase de desenvolvimento de alguns insetos que eles respiram por brânquias, né? Então, é outra forma de fazer a troca. Tem inseto que é pulmonado, então ele tem um sistema semelhante ao nosso. Mas a maioria dos insetos, eles respiram utilizando uma estrutura chamada espiráculos, né? Então, tem aqui o espiráculo, traqueia e os sacos aéreos, ou seja, esses sacos aéreos com um reservatório alternativo, né, para reservatório de ar. Em momentos críticos, por exemplo, um inseto que voa bastante, eles utilizam esses sacos aéreos como reservatório extra, né, para ajudar nesse processo. Então vamos lá. Então, respiração, processo metabólico celular consumidor de oxigênio, ou seja, entra oxigênio, sai CO2. É semelhante ao que acontece conosco, né? Então, é consumidor de oxigênio, ou seja, precisa de oxigênio. As células precisam ser oxigenadas. A troca gasosa é a coleta de O2 do meio e liberação de CO2 proveniente das células. É o sangue venoso, ou no caso do inseto, a hemolinfa, e entrando o O2 para oxigenar as células, né? É tirar um elemento que é venenoso para o inseto, para as células do inseto, e colocando oxigênio que é extremamente necessário para o inseto se manter vivo, né? A maioria dos insetos respira por meio de traqueias, sendo esta forma formada por invaginação do ectodermo, dando origem ao sistema traqueal. Então, a maioria deles respiram através das traqueias. Então, nós temos aqui o desenho, ó, traqueia, né? Então, a traqueia, a entrada é aqui, a traqueia ela vai diminuindo em diâmetro até chegar a nível celular, semelhante ao que ocorre conosco, né? Traqueias, os traqueíolos, ele vai, né, até chegar em nível celular. Então, nós temos aqui, ó, as traqueias, né, para um lado, para o outro, e os traqueíolos. Então, aqui a nível celular. Traqueias são diâmetros mais grossos, traqueíolo a nível celular. Então, em nível de traqueíolo, tanto chega o oxigênio, que é a entrada, como ocorre do corpo a entrada nesses traqueíolos, a nível celular, o gás carbônico para ser eliminado. A abertura traqueal, que é conhecida como espiráculo, a gente já falou, varia em número geralmente de 10 pares. Um metatorácico e 9 abdominais. Ou seja, pode ter um par de espiráculos na região torácica, ou seja, aquele segmento que liga o tórax ao abdômen. Então pode ter um aí, mas o restante é todo abdominal. Local de maior perda de água, esse é o problema, né? Para prevenir perda de água, a presença de lábios ou conchas de abertura, é como se fosse um esfíncter. E fechamento, ou válvulas, né? Fechamento nos espiráculos assistido por glândulas associadas que produzem lubrificante e cera para melhor vedamento desses lábios, né? Como se fosse uma membrana que fecha, para não ocorrer perda de água, e abre quando é necessário para fazer a troca gasosa. Então, as traqueias
contínuo com o tegumento, ramificando-se em tubos cada vez menores. Então, as traqueias são um diâmetro maior, que liga ao espiráculo, que é a parte externa, e elas vão diminuindo até chegar ao nível celular, que são os traqueíolos. São circulares, compostos de uma camada de epitélio celular. Então, são células, né? Uma camada celular ali que forma as paredes das traqueias. Existe também uma estrutura chamada de sacos aéreos, que são o quê? Dilatações das traqueias que se expande e se contrai dependendo da pressão da hemolinfa. Então, é algo com diâmetro maior que ele se contrai ou ele se expande. E ali, quando tem uma forte presença da hemolinfa, faz com que contraia e mande esse ar para as extremidades do corpo ou para a região do corpo, para oxigenar melhor a hemolinfa do inseto, né? Os tecidos do inseto. Principal função é regular o fluxo de ar nos sacos aéreos, no sistema traqueal, ou seja, na quantidade de ar que é inspirado e expirado, né? Quantidade de ar que entra e a quantidade que sai, com o CO2. É um reservatório de ar em insetos de grande atividade de voo, tais como abelhas e gafanhotos migratórios e outros insetos que têm uma boa capacidade de voo. Aqui, pessoal, a questão da quantidade de ar que é inspirado e expirado é a quantidade de ar que esse saco aéreo puxa e a quantidade de ar que ele expele, né? Manda para outras partes do corpo. Os traqueíolos, né? Que ocorre a nível celular, as ramificações cada vez mais finas das traqueias terminam em uma célula terminal que dá origem a expansões tubulares chamadas de traqueolos. Penetram nos tecidos entre os músculos e fibras nervosas e às vezes entre as células, mas não penetram na célula, ou seja, ficam entre as células, mas não penetram nelas. A função é levar o oxigênio às células, que devido à grande solubilidade do gás carbônico na água, 35 vezes maior que do O2, né? Este difunde das células para a hemolinfa e da hemolinfa para o sistema traqueal. Então, tem uma grande solubilidade desse CO2, então ele sai com uma facilidade muito grande das células para o sistema traqueal. O sistema traqueal é a principal rota de entrada do O2 e o único caminho em que o O2 pode passar através do inseto para as células. A passagem de O2 dos traqueos para os tecidos é por processo de difusão, ou seja, vai da hemolinfa das traqueias para as células por um sistema de difusão, já que não penetra na célula, né? Os traqueos. O O2 dissolvido no líquido dos terminais dos traqueos torna os tecidos ao redor hipotônico, bem umedecido, fazendo com que o líquido com o O2 se difunda para as células do tecido. Então fica bem úmido os tecidos e aí favorece a entrada para as células. A respiração nos insetos terrestres, no caso de insetos pequenos, se dá de forma passiva. Respiração passiva, pequenos insetos. A distância entre os tecidos internos e a superfície do corpo é muito pequena. É curto bastante para a difusão do oxigênio através da parede do corpo. Então, além dos espiráculos, o inseto pode fazer a maior parte das trocas gasosas através de respiração passiva, ou seja, através do tegumento. Tá? Ele consegue fazer essas trocas gasosas. Mas também podem ocorrer casos de respiração pulmonada. É muito raro. Somente se conhece um caso de respiração pulmonada.
um par de pulmões primitivos presente no 8º segmento abdominal das lagartas colpoides étreos. É uma lepidóptera, né? Havendo presença, no caso, de hemoglobina. Então, você vai ter o quê? Ao invés de ter uma hemolinfa incolor, você tem uma hemolinfa de coloração vermelha, né? É sangue. Na maioria dos casos, a respiração se dá de forma ativa, ou seja, insetos regulam o O2 abrindo seus espiráculos. Estes permanecem abertos dependendo da crescente necessidade de O2, ou em resposta da quantidade acumulada de CO2. Aqui não é O2, aqui é CO2. Então, depende da necessidade de O2, abre-se esses espiráculos ou da quantidade de CO2 acumulada que precisa ser expelido. O processo de ventilação presente em insetos grandes ou de grande capacidade de voo. O ar é bombeado para dentro e para fora do sistema traqueal pela dilatação e contração dos sacos aéreos, causado pela pressão da hemolinfa quando da expansão e contração das paredes do abdômen. Então, isso aqui, comandado pela pressão da hemolinfa, pode fazer com que os sacos aéreos se contraiam e se expandam, facilitando essas trocas gasosas, ou aumentando a ventilação, aumentando a oxigenação do corpo do inseto, já que ele gasta muita energia, movimenta muito o corpo, então ele precisa ter uma quantidade de oxigênio maior. Em muitos insetos, a abertura e fechamento dos espiráculos é sincronizada com a ventilação. Então, a abertura e fechamento é sincronizado com a ventilação. O fluxo de ar é geralmente da região anterior para a região posterior, ou seja, da região do cérebro para a região do abdômen. Na inspiração, os espiráculos anteriores se abrem, ou da região mais próxima do tórax, e os posteriores se fecham, mais próximo do final do abdômen. Na expiração, os espiráculos anteriores se fecham e os posteriores se abrem. Então, ele consegue sincronizar isso aí, ou seja, abrir parte dos espiráculos e fechar outro, para facilitar essa respiração. Pode ser de um lado para o outro do corpo, ou da parte posterior para a parte anterior, dependendo do inseto. Então, ele controla tudo isso, de um lado ou do outro, da parte posterior para a parte anterior ou vice-versa. Deficiência de O2 e excesso de CO2, aqui também está errado, pessoal. Deficiência de O2 e excesso de CO2 servem para regular o processo de ventilação. Em atividades de voo, somente a difusão de O2 não é suficiente. A difusão através do tegumento para a ação muscular, sendo necessário o processo de ventilação ou circulação de ar forçada. Ou seja, a ar proveniente dos sacos aéreos são bombeados para o corpo, porque só aquela troca natural, a entrada ali na traqueia também, e chegar até nível celular, não é suficiente, precisa de uma entrada forçada de ar através dos sacos aéreos. Respiração em insetos aquáticos. Os insetos que vivem submersos dependem de O2 dissolvido na água. Então, eles extraem o oxigênio da água. Então, nós temos sistema respiratório fechado, insetos pequenos e primitivos. Espiráculos oclusos, ou seja, são fechados. O O2 entra por difusão do corpo do inseto. Então, o sistema pode ser fechado, insetos pequenos e primitivos. Nesse caso, os espiráculos são oclusos, ou fechados, no caso. E nesse caso, o O2 entra por difusão no corpo do inseto. Insetos pequenos. Existe uma respiração que a gente chama metapnêutica, Ocorre em larvas de mosquito, Culicidæ, sendo o último par abdominal aberto.
O último par de espiráculos abdominal ele é aberto, ou seja, capta uma pequena parte do ar na atmosfera, ele fica, vamos dizer o termo, com a bunda para cima, chegando à superfície. Então o último par de espiráculo abdominal fica externo, fica para fora. Contudo, a grande parte do O2 é obtida por difusão do O2 na água para o corpo do inseto. Tá? Então ele pode obter o oxigênio do meio externo como também da água. Uma outra forma são brânquias traqueais, o que a gente chama de guelras, né? Traqueais, guelras que tem nos insetos, né? Ocorrem em náiades, diodonato e efemeróptera. Então eles têm guerras traqueais. Então ele pode ficar lá embaixo da água, não precisa de oxigênio externo. Ele retira o oxigênio da água. Brânquias hemolínficas ela tem, né? Então, também através do sistema circulatório. Hemoglobina, sistema raro, né? No caso de, desculpa, aqui não da efemeróptera, né? Brânquias hemolínficas tem uma espécie de díptero. No caso, tem hemoglobina, é um sistema raro ocorrendo em larva de algumas espécies da família Chironomidae. Então, nesse caso, tem hemoglobina, ou seja, como se fosse um sangue, é uma hemolinfa vermelha. O O2 é obtido por difusão do O2 na água para o corpo do inseto e depois translocado pelo corpo pelo meio de hemoglobina. Ou seja, nesse caso, o O2 é transportado pelo sangue do inseto. Na maioria dos casos, é transportado não pelo sistema circulatório. Insetos que respiram o ar atmosférico na superfície da água também ocorre, né? Estoque de ar ocorre em besouros adultos da família Disticidae e percevejos adultos da família Belastomatidae. Esses enchem o sistema traqueal de ar, às vezes puxasse o ar e acumulasse bastante ar, no caso deles a traqueia, na gente o pulmão, né? Os espiráculos e fecham os espiráculos, no caso, para não perder esse O2 e mergulham. Então não tem troca ali naquele momento. Então eles conseguem ficar um certo tempo embaixo da água. No caso são brânquias físicas, que a gente chama guelras compressíveis, né? Então esse é o sistema. Então essas são as formas, pessoal, dos insetos fazerem as trocas gasosas, ou seja, extrair o oxigênio do meio externo e levar até nível celular e ao mesmo tempo expelir, vamos dizer, retirar o CO2 que estava na célula e levar até o meio externo. Bem, pessoal, era só isso. É assim que funciona o sistema circulatório. Queria agradecer a todos, tenham um bom final de semana e boa noite para todo mundo.